Lucas capítulo 17. Estaremos lendo do verso 11 até o verso 19. Lucas capítulo 17, verso 11 diante, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma das sensações que nós temos ao longo da nossa vida é a sensação de satisfação. Satisfação. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Quando você está satisfeito? Nós, ao longo do nosso dia, nós passamos por isso durante alguns momentos. Por exemplo, se você acorda de manhã com fome, você precisa comer alguma coisa. Aí você vai lá, prepara um café, come e diz: tá bom, não preciso comer mais, estou satisfeito. Quando você tem fome no meio-dia, a mesma coisa. O problema é que, às vezes, nós comemos mais antes do nosso corpo perceber que está satisfeito. Que é quando você fica estufado, inchado, diz: prefiro tomar um Eno Guaraná aqui para resolver a situação. Porque você não esperou teu corpo, teu cérebro dar a resposta que você já estava satisfeito. Mas nós passamos por isso. Quando você chega cansado, você deita e diz: nossa, estou cansado. E você tem aquele período de relaxamento no fim do dia. Você se sente satisfeito. E claro, nós já estamos nos aproximando do fim do ano, e uma das tendências do nosso coração é sempre nós estarmos nessa disputa entre estarmos satisfeitos com aquilo que nós já temos e nós estarmos insatisfeitos. Esse é um limite bastante difícil, porque se você ficar sempre satisfeito, você também não sai do lugar. Você fica: tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo mil maravilhas. Mas também, se você ficar sempre só insatisfeito, você é um rabugento, ninguém te aguenta, porque você está toda hora reclamando, murmurando, achando que está tudo ruim. Então, esse texto dessa noite nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, sobre satisfação. O que significa eu e você estarmos satisfeitos, nós vivermos de forma satisfeita e contente com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos ao longo desse ano. Então, o que eu quero que nós reflitamos juntos nessa noite é sobre isso, é sobre uma satisfação sobre esse ano. Tá? Você, como cristão, você deveria sempre parar e refletir. Isso é uma coisa que os cristãos sempre fizeram ao longo da história. Os puritanos costumavam fazer muito isso, eles chamavam isso de resoluções. Eles faziam ano a ano resolução, onde eu quero chegar. O pessoal mais moderno hoje chama de meta e coisas assim, mas eles chamavam de resoluções. Em que áreas da minha vida eu quero crescer, onde eu quero chegar nesse ano. E claro, você deveria ter feito isso no início do ano, e esse é o momento de nós estarmos refletindo onde nós estamos, estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu. Então olha só o que o texto está nos mostrando. No verso 11, o texto nos mostra que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Se você pegar um mapa de Israel, você vai ver que a região de Israel está bem do lado do mar Mediterrâneo. Israel ele era dividido em duas grandes áreas, em duas grandes regiões: Judeia e Galileia. Galileia ficava ao norte, Judeia ficava ao sul. Jerusalém ficava na Judeia, mais ou menos no meio da Judeia. Samaria ficava um pouco acima de Jerusalém.
E Jesus estava fazendo essa trajetória, estava indo em direção a Jerusalém e ele estava passando pelo meio de Samaria. Então, eu espero que vocês recordem que Samaria é uma cidade que sempre causou muitas disputas no povo judeu, porque quando aconteceu a divisão de Israel entre Reino Norte e Reino Sul, Samaria ficou como a capital do Reino Norte, que tinha 10 tribos. Então, o pessoal do Reino Norte, lá no Antigo Testamento, eles cultuavam em Samaria, eles achavam que em Samaria deveria ter um templo, em Samaria se adoraria o verdadeiro Deus, e as duas tribos que ficaram no sul, que foi Judá e Benjamim, eles adoravam em Jerusalém. Tá? Então, Samaria sempre foi um ponto de contato complicado para Israel, desde que aconteceu a divisão, e Jesus está passando exatamente nessa cidade, perto dessa cidade nesse momento. E aí, ele entra numa aldeia, isso que o verso 12 nos informa. Ele entra numa aldeia e sai ao encontro deles 10 leprosos. 10 leprosos. Então, vocês já viram alguma pessoa com lepra? Não? Já viram? Alguns já viram. Né? Lepra hoje é uma doença tratável, hoje é uma doença que, se você fizer os procedimentos corretos, você não tem muita dificuldade em curá-la, mas na época de Jesus, na época das Escrituras, não tinha tratamento. Então é uma doença contagiosa e os leprosos sempre foram tratados com muito desprezo. Nós vemos a história de Naamã, né, no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 5, é uma história, 2 Reis, capítulo 5, é uma história de um homem leproso, de um general da Síria que estava leproso, e claro, isso causou muita preocupação para ele. Por quê? Porque se você tinha lepra, não tinha como curar, e isso significa que você tinha que se isolar de todas as outras pessoas. Então, nós vemos quando Deus ele estabelece Israel e oferece uma lei para Israel, ele cria as chamadas cidades de refúgio, que eram cidades que ficavam fora de Israel, cidades na quais leprosos, bandidos, pessoas que causaram algum mal à sociedade, que precisavam ser excluídas da sociedade, elas iam até essas cidades de refúgio. Então, os leprosos sempre foram pessoas que sofreram muito aos olhos da sociedade, que não tinham dignidade. E aqui o texto está nos mostrando que 10 dessas pessoas eles foram ao encontro de Jesus. Claro que eles foram extremamente corajosos, audazes, porque você não poderia se aproximar de outras pessoas. Você era um leproso, você tinha que ficar fora da cidade e tudo mais. Mas esses 10 homens, eles, diante da situação que eles estão, eles se aproximam de Jesus. Mas eles se aproximam para falar com Jesus, mas eles ficam longe. Olha o que o verso 13 nos informa. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então eles vão à direção de Jesus e eles gritam de longe, clamando por misericórdia, clamando por compaixão. E ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, olha só, esses homens, eles eram muito semelhantes em vários aspectos. Né? Tem um comentarista chamado William Hendricks, ele pontuou pelo menos aqui 5 coisas que eles eram similares. Olha só, primeira delas, todos eles estavam enfermos com lepra, todos eles eram leprosos. Segundo, todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Certo? Eram 10 homens, poderiam ter ficado sentados e ninguém ter se aproximado de Jesus. Não, mas todos estavam decididos, eles foram até Jesus. Terceiro, todos tinham ouvido sobre Jesus e criam que poderia curá-los, ou pelo menos teria piedade deles. Por que eles foram até Jesus? Bom, porque certamente em algum momento eles ouviram falar dos milagres de Jesus, o que Jesus havia feito, e por isso eles criam que Jesus tinha poder para curá-los. Quarto, todos eles apelam para Jesus reconhecendo como mestre ou rabino. Então essa é uma atitude louvável. Eles não chegam até Jesus e dizem: ô Zé da esquina. Não, eles chegam até Jesus e chamam Jesus de mestre. Um título bastante importante, reconhecido usado apenas para os grandes rabinos. Quinto, todos em obediência à ordem de Cristo seguem rumo aos sacerdotes. É isso que Jesus diz: olha, eu não vou fazer nada, vão até os sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época, e todos prontamente vão. E a última coisa que o texto nos informa é que quando eles vão até os sacerdotes,
todos são curados. Todos são purificados. Então olha só, eles têm várias coisas em comum. Eles têm disposição de ir até Jesus, eles sabem quem é Jesus. Todos eles estão enfermos. Todos eles já haviam falado sobre Jesus e todos eles obedecem a Jesus e são curados. Então até aqui todos estão seguindo o mesmo percurso, estão seguindo o mesmo caminho, estão de forma igual aos olhos de todos. Agora, ao ser curados, apenas um volta. Olha que interessante que o verso 15 nos mostra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha só, irmãos. Quando eles estavam leprosos, quando eles estavam excluídos da sociedade, todos eles se lembram de quem é Jesus. Todos eles sabem o que eles devem fazer, eles vão, eles clamam, eles usam um bom título para Jesus, eles chamam Jesus de mestre. Quando Jesus fala, vai até o sacerdote, eles obedecem. Por quê? Porque desesperadamente eles queriam se livrar daquela doença. Eles queriam ser curados. Mas a partir do momento que eles recebem a cura, olha o que o texto nos informa. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele viu que foi curado e ele se lembrou, não, mas quem curou a gente, quem fez tudo isso acontecer, foi por causa de Jesus. Foi porque Jesus mandou nós virmos até aqui os sacerdotes. E ele é o único que volta, e ele era um samaritano. Uma pessoa que aos olhos dos judeus era desprezível por todos os conflitos que eles tinham. E olha só a pergunta que Jesus faz. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos esses homens, todos esses 9 homens, receberam a cura física. Foram curados. Viveram o resto da vida deles livres da lepra, podendo talvez voltar para suas famílias ou pelo menos conviver com a sociedade. Agora, esse único estrangeiro, ele recebeu algo a mais e algo muito mais importante do que a cura física. Ele recebeu a salvação. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ele foi o único que aprendeu a agradecer. Porque ele foi o único que realmente reconheceu quem era Jesus. Que quem havia feito aquilo fora Jesus na vida dele. E ele estava satisfeito, não apenas pela cura física que ele recebera, mas por quem era Jesus. Ele estava satisfeito não apenas por aquilo que Jesus havia feito na vida dele fisicamente, mas por Jesus na vida dele. Ele volta dando glória a Deus. E é isso que nós somos chamados a fazer. Quantas coisas nós recebemos, nós alcançamos, nós desfrutamos ao longo desse ano, e quantas delas nós paramos para agradecer, quantas nós voltamos para agradecer. Sabe que uma das dificuldades que nós temos por nós termos uma facilidade de estarmos insatisfeitos, ingratos, é porque nós, como todo mundo fala, nós temos memória curta, e é verdade, acontece um monte de coisa na nossa semana, e nós temos a tendência apenas de lembrar das coisas ruins. Se você quer aprender a começar a lembrar mais de coisas boas e começar a aprender a ser mais satisfeito, você precisa achar mecanismos para fazer isso. Como, por exemplo, escrever. Escrever. Tem um diário onde você começa a registrar algumas coisas boas que acontecem, ou pelo menos crie uma memória de fotos no teu celular de coisas que acontecem boas. Ache mecanismos onde você possa voltar depois e agradecer.
Olha só uma coisa que acontece muito, né? Nós vivemos uma era aí de digital, de celular, de tirar foto, a gente vai em todos os lugares, todo mundo quer tirar foto. Eu fui, nessa viagem que eu fui no Sul, eu fui no Parque do Caracol, lá em Canela, com meu irmão, e eu tinha ido lá uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, mais. Eu já era na época que a gente foi no passeio de escola. E lá tem uma cachoeira gigante, na época você conseguia descer, era 600 e poucos degraus, chegar bem perto da cachoeira e tal. A escada estragou, você não consegue ir mais, você consegue desfrutar de vários outros lugares bonitos e tal. E eu lembro quando a gente foi, claro, a gente era criança e nem estava nessa era digital, então nem tinha rede social e também ninguém tinha muito celular. Então para que a gente fazia um passeio desse? Para ir olhar a natureza, para bater papo com os amigos, para se divertir, correr. Esse era o objetivo de fazer um passeio. Agora a gente voltou lá, eu falei pro meu, eu fiquei chocado. Ninguém mais faz isso. Primeira coisa é selfie, foto e tal, e foto. Eu fiquei falando pro meu irmão, isso é 10, 15 anos atrás. Onde as pessoas agora, né, a insanidade quer tirar foto. Mas tudo bem, né? Não tem nenhum problema tirar foto, é um recurso, é bom registrar os momentos. A questão é, quantas pessoas voltam depois, ao longo da semana, para ver as fotos? Porque a gente vive numa insanidade que as pessoas mais querem mostrar do que realmente desfrutar do que elas estão vendo, do que elas estão contemplando. Então a questão é, se a gente tira um monte de fotos, quantas vezes a gente volta nas fotos que a gente tirou 1 ano atrás? 2 anos atrás, diz, nossa, olha só que legal. Esses momentos que a gente teve em família, e você recorda isso com satisfação no coração. Essa é a dificuldade do nosso coração, de nós vivermos de forma insatisfeita, de a gente sempre estar querendo mais e mais, de nós não pararmos para olharmos as coisas que o Senhor já nos deu, de nós não voltarmos, como esses 9 homens não voltaram. Eles haviam acabado de se livrar de uma doença que atormentou a vida deles inteira, que tinha acabado com o distúrbio social, mas eles não tiveram tempo para voltar e agradecer Jesus. 9 não tiveram tempo para voltar e agradecer Jesus. Apenas um teve. E qual desses homens reflete a minha e a tua condição? Qual desses homens seria nós? Se eu e você estivéssemos na situação desses homens, será que nós não seríamos como os 9? Simplesmente seguiríamos em frente, esquecendo de tudo que Jesus havia feito por eles? Será que eu e você estaríamos junto com esse único homem de 10 que voltou para agradecer Jesus? Essa é a reflexão que eu e você precisamos fazer. Não alimente de satisfação, não deixe que isso te impeça de desfrutar uma vida com Deus, uma vida melhor com a tua família. Aprenda a ser uma pessoa satisfeita, grata, contente com aquilo que o Senhor nos deu. Para encerrarmos, vamos ler um texto em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 12 em diante. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo testemunho deste único homem que nós temos nas Escrituras, que voltou para agradecê-lo depois daquilo que o Senhor havia feito na vida deles. E nós pedimos que o Senhor aumente em nosso coração a disposição de sermos gratos, de sermos contentes, alegres com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós consigamos olhar para trás e lembrarmos das boas coisas que o Senhor nos deu ao longo deste ano, dos bons momentos que o Senhor nos deu, seja aqui com a família da fé, seja com a nossa família, seja no nosso trabalho, com as pessoas que trabalham conosco. Ajude-nos, Deus, a desfrutarmos de uma satisfação plena em Ti e que habite em nós ricamente a Tua palavra, a Tua verdade, e Cristo seja formado verdadeiramente em nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos em resposta